Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre decomposição e fatores primos. Mas antes, uma pergunta. Você lembra o que é um fator? Vamos lá! Vamos começar com essa frase que vai ajudar a gente a lembrar a ideia de fator. A ordem dos fatores não altera o produto. Essa frase representa uma propriedade matemática, que diz, por exemplo, que se efetuamos a multiplicação 2 vezes 3, o resultado é o mesmo se efetuarmos a multiplicação 3 vezes 2. Nesse caso, as duas contas têm resultado 6. Aqui a gente destaca o 3 e o 2, que são os fatores, ou seja, os termos da multiplicação. Já o 6 é o produto, que é o resultado de uma multiplicação. Agora, vamos relembrar o que quer dizer a multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 3 é equivalente a efetuar uma soma com duas parcelas iguais a 3. Aqui, podemos representar essa operação como a soma de duas quantidades de quadradinhos. Por exemplo, as duas iguais a 3. Nós temos 3 quadradinhos na primeira coluna e 3 na segunda, com um total de 6. Já a operação 3 vezes 2, ou 3 vezes o número 2, pode representar uma soma com 3 parcelas iguais ao número 2. Representamos também como a soma de 3 quantidades iguais a 2, totalizando os 6 quadradinhos nesse caso. Também podemos observar a operação inversa, ou seja, a divisão. Aqui temos 6 dividido por 3, ou seja, agrupamos as colunas, cada uma com 3 quadradinhos, e o resultado são as duas colunas. 6 dividido por 3 é igual a 2. Dessa forma, notamos que o número 3 é divisor do número 6. Podemos fazer o mesmo com a divisão 6 dividido por 2, agrupando as colunas da segunda conta. Assim, temos que 6 dividido por 2 é igual a 3, pois agrupamos 3 grupinhos com 2 quadradinhos cada. Nós notamos que o número 2 também é um divisor do número 6. Aqui nós fazemos uma observação. Nós tínhamos uma multiplicação com fatores 2 e 3. E esses números são justamente os divisores do número 6, que é o resultado dessa multiplicação. Agora, nós vamos organizar os quadradinhos formando retângulos. Observe! No primeiro caso, temos um retângulo com duas colunas, com 3 quadradinhos cada. Já no segundo caso, temos um retângulo com 3 colunas, com 2 quadradinhos cada. Nos dois casos, nós temos 6 quadradinhos formando o retângulo. Nós observamos também que esses dois retângulos formados por 6 quadradinhos são iguais. Eles só estão em posições diferentes. Ou seja, a fatoração 2 vezes 3 do número 6 é igual à fatoração 3 vezes 2 desse mesmo número. Fatorar um número é escrever ele como um produto de outros números. Ou seja, aqui nós temos a fatoração do número 6. Agora, vamos ver exemplos de outras fatorações. Vamos escrever o número 20 como um retângulo. Vamos lá! Iniciamos com 20 quadradinhos e podemos organizar esses 20 quadradinhos nesse retângulo, que possui 4 linhas e 5 colunas, pois 20 dividido por 4 é igual a 5, ou seja, 20 quadradinhos divididos em 4 linhas têm um resultado de 5 quadradinhos por linha, ou o contrário. 20 dividido por 5 é igual a 4. Nós temos 5 colunas, cada uma com 4 quadradinhos. Isso nos dá uma fatoração do número 20. O 20 pode ser escrito como o produto do 4 e do 5. Esses são dois fatores do número 20, que também são seus divisores.
Mas nós podemos organizar esses quadradinhos também de uma outra forma. Observe! Podemos organizar eles em 2 linhas, cada uma com 10 quadradinhos. Ou seja, temos que 20 dividido por 2 é igual a 10. Também podemos pensar em 10 colunas, cada uma com 2 quadradinhos. Ou seja, a operação 20 dividido por 10 igual a 2. Mais uma vez, essa representação na forma de retângulo nos dá uma fatoração do número 20. 20 é igual a 10 vezes 2. Os fatores 10 e 2 também são divisores do número 20. Mas ainda há uma outra forma de organizar esses quadradinhos. Vamos ver. Podemos organizar eles em uma só linha, com 20 quadradinhos, um do lado do outro. E esse retângulo nos dá as divisões 20 dividido por 1, que é 20, ou 20 dividido por 20, que é 1. O que quer dizer que se dividimos 20 colunas, cada uma vai ter só um quadradinho. Mais uma vez, nós temos uma fatoração. A fatoração 20 é igual a 20 vezes 1. O 20 e o 1 são divisores e também fatores nesse caso. Assim, nós encontramos 3 formas de representar 20 quadradinhos como retângulos, como nós podemos ver. Dessa forma, nós encontramos 3 fatorações para o número 20 e diversos de seus divisores. Mas será que isso vai acontecer para todos os números? Vamos ver. Vamos para o próximo exemplo. Será que podemos escrever o número 13 como um retângulo? Iniciamos com 13 quadradinhos e vamos procurar uma forma retangular para organizá-los. Começamos com 2 linhas. Nesse caso, nós temos a sobra de um quadradinho, o que indica que o número 2 não é um divisor do número 13. Nós temos também 6 colunas e ainda temos a sobra de um quadradinho, ou seja, o número 6 também não é um divisor do número 13. Agora vamos tentar organizar de uma outra forma. Aqui nós temos um retângulo com 3 linhas, mas ainda assim temos uma sobra. Então, o número 3 não é um divisor do número 13. O mesmo acontece com o número 4, pois temos 4 colunas e uma sobra. Então, o número 4 não é um divisor do número 13. Agora, vamos tentar organizar em 5 linhas. E, nesse caso, nós temos 2 colunas e uma sobra de 3 quadradinhos. Ou seja, o número 5 também não é um divisor do número 13. Então, a única forma que nós podemos organizar 13 quadradinhos é assim. Todos eles lado a lado, formando um retângulo com um quadradinho de altura e 13 quadradinhos de largura. Ou seja, os únicos divisores do número 13 são o 13 e o 1. E, desta forma, a única fatoração possível do número 13 é a fatoração 13 vezes 1. Os números que possuem essa propriedade são chamados de números primos. Ou seja, um número é primo se possui apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Agora vamos procurar números primos, ou seja, vamos procurar os números que só possuem 2 divisores, ou, como já vimos, aqueles números que só podem ser escritos na forma de retângulo de uma única forma. Vamos lá! Começamos com o número 1. Bom, nesse caso, nós só temos um quadradinho, então o número 1 não é primo, pois ele só possui um divisor, que é ele mesmo. Já o número 2 ele pode ser representado apenas dessa forma, pois ele só possui 2 divisores, o número 2 e o número 1, ou seja, o 2 é um número primo. O mesmo vai acontecer com o número 3. Não há outra forma de organizar 3 quadradinhos no formato retangular.
Então, o número 3 é um número primo. Nós não podemos dizer o mesmo do número 4, pois podemos organizar os 4 quadradinhos assim, o que indica que o número 2 é um divisor do número 4, ou seja, ele tem um outro divisor além de 1 e dele mesmo. Então, o número 4 não é um número primo. Ele possui a fatoração 4 igual a 2 vezes 2, uma fatoração com dois fatores iguais a 2. Nós chamamos os números que não são primos de compostos, ou seja, o 4 é um número composto. Agora, vamos para o próximo. No número 5, a única forma de organizar é assim, ou seja, ele só possui dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 5 é um número primo. Já o número 6, nós podemos organizar dessa forma, com 6 quadradinhos em sequência, mas também assim, com duas linhas com 3 colunas, como nós já vimos. Ou seja, o número 6 é um número composto. Já o número 7 não há uma outra forma de representar 7 quadradinhos senão essa. Então, o número 7 é um número primo, um número que só possui dois divisores. Já para o 8, nós podemos observar essa representação, que indica que o 2 é um divisor. O mesmo acontece para o número 9. Aqui mostramos que o 3 é um divisor. E, nesse caso, podemos observar que o 2 e o 5 são divisores do 10, ou seja, esses três números não são primos, são números compostos. Agora, vamos observar o conjunto dos números primos. Nós temos o 2, o 3, o 5, o 7. Também podemos fazer o mesmo com o 11, o 13 e o 17. Sempre é possível procurar um novo primo, ou seja, existem infinitos números primos. Basta você procurar os divisores para dizer se um número é primo ou não, ou então tentar escrever ele na forma retangular, como nós fizemos. Como os números primos não podem ser fatorados além da multiplicação de 1 por eles mesmos, nós vamos usar eles para fazer uma fatoração de qualquer número. Ou seja, nós vamos fazer a fatoração em números primos. Vamos lá! Vamos decompor o número 20 em fatores primos. Por exemplo, começamos com o número 20. Já vimos que podemos representar essa quantidade de quadradinhos no formato retangular de 4 linhas e 5 colunas. Ou seja, o 20 pode ser fatorado em 4 vezes 5. Mas o número 4 não é um número primo, então ele mesmo também pode ser fatorado. Nós sabemos que 4 é o mesmo que 2 vezes 2. Agora vamos usar esses fatores primos para escrever o número 20. Nós temos 2 vezes 2 vezes 5, ou seja, 20 é igual a 2 vezes 2 vezes 5. E essa é a fatoração do número 20 em números primos. Nós podemos agrupar o 2 vezes 2 como uma potência de expoente 2. Aqui, 2 ao quadrado representa 2 vezes 2, uma multiplicação com dois fatores iguais a 2. Agora vamos ver mais um exemplo de fatoração em números primos. Decomposição do número 240. Nós iniciamos notando que 240 é igual a 24 vezes 10. E vamos decompor cada um desses fatores. O 24 pode ser escrito como 6 vezes 4. Já o 10 pode ser escrito como 2 vezes 5. A gente observa que o 2 e o 5 são números primos. Então, não existe outra fatoração, além da fatoração por 1 ou por eles mesmos. Então, desse lado, nós paramos por aí. Já o número 6 é um número composto. Ele pode ser fatorado em 2 vezes 3. O mesmo acontece para o número 4. Aqui a fatoração é 2 vezes 2.
Agora vamos tomar todos os números primos que apareceram para formar a decomposição do 240. Começamos com os fatores 2. Nós temos 4 fatores iguais a 2, então podemos escrever 2 elevado à quarta potência. O 2 está aparecendo 4 vezes. Nós temos um fator, que é o número 3. Então, temos 2 elevado à quarta potência vezes 3. E, finalmente, um fator, que é o número 5. Assim, nós temos a decomposição do número 240. 2 elevado à quarta potência vezes 3 vezes 5. Bom, nós vimos muitas coisas na aula de hoje. Vimos o que é um número primo e também como decompor qualquer número em fatores primos. Eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!